Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre div e span. Então, o que é div e o que é span? Eu resolvi juntar essas duas tags do HTML numa mesma aula, justamente por serem muito parecidas, por serem consideradas como container genérico. Então, o que é um container genérico? Se a gente está, por exemplo, num supermercado, a gente vai ensacar os nossos produtos, a gente costuma colocar dentro de cada sacola produtos com características semelhantes. Vamos supor que dentro de uma sacola a gente coloca somente biscoitos, dentro de outra sacola a gente agrupa, por exemplo, produtos de limpezas. Enfim, o div e o span são justamente isso, agrupar elementos do HTML que vão possuir características semelhantes, de certa forma para organizar no layout do seu site. Então, quando a gente utiliza um div e um span, não significa que essas tags elas vão ter um significado, elas não vão ter semântica, ou seja, elas vão servir justamente para agrupar elementos por característica. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o div e o span? O div ele é um elemento block. O que significa elemento block? Significa que naturalmente o navegador entende que ao utilizar ele, você vai estar ocupando a largura inteira da tela. Por mais que você possa criar um div e colocar apenas um parágrafo pequeno dentro dele, ou seja, vai ocupar a largura inteira, independente do tamanho que você use dentro da div. Já o span é diferente, é um elemento inline, que naturalmente o navegador vai entender que vai ocupar apenas a largura necessária que você tiver dentro dele o conteúdo. Por exemplo, se dentro do span eu coloco um texto pequeno, assim que acabar o texto, pronto, o span acaba e ocupa apenas aquela largura ali. Não quebra a linha e vai para baixo não, o próximo elemento. Fica ao lado do span. Então, vamos agora partir para a prática. Sim, voltando a uma coisa importante. Por que eu falei naturalmente? Porque a gente pode mudar, a gente pode forçar a mudança de ser inline ou ser block pelo CSS. A gente pode dizer, por exemplo, que um elemento span ele vai ter display block e pode dizer também que uma div vai ser inline. Ou seja, se a gente forçar essa mudança no CSS. Por isso que eu falei naturalmente. Então, agora na prática, vamos criar aqui algumas divs primeiro. Vou criar 3 divs. Pronto, criei 3 divs. E eu vou identificá-la, cada um, com ID. Vou colocar div 1 na primeira. Na segunda, desculpa aqui, ID vai ser div 2. Na terceira div, vai ter o ID div 3. Pronto. Eu vou colocar dentro de cada div dessa um H1, que é um título grande, como a gente viu nas aulas anteriores. E eu vou colocar também um parágrafo. Usando a tag P, eu crio o parágrafo. E dentro desse parágrafo eu vou colocar um texto qualquer. Pronto. Eu vou copiar esse H1 e esse P e vou colocar dentro das outras divs. Aqui está um exemplo clássico de a gente utilizar div como container genérico. Eu agrupei esses dois textos aqui. E eu posso fazer isso com o intuito, por exemplo, de dizer que todos os textos que vierem dentro da div 1 vão ter uma cor específica. Então, lá no CSS, eu vou dizer aqui que div 1 vai ter a cor vermelha. Não se preocupe ainda com o CSS, porque a gente vai ver futuramente. Então, eu só estou utilizando aqui para visualmente você entender a diferença. Se você quiser fazer também, você pode dar um pause no vídeo, copiar o CSS e utilizar. Então, eu vou voltar lá no HTML. Perceba que tanto o H1 quanto o P mudaram a cor do texto. Só com um comando que eu dei aqui no CSS para a div 1, mudou todo o texto que estava dentro da div 1. Ou seja, a div 1 agrupou esses elementos e mudou a cor para todos eles. Então, assim também pode ser para a div 2. Eu vou dizer que na div 2 eu quero colocar a cor verde. E na div 3 eu vou colocar a cor azul.
Pronto, aqui está um exemplo claro no qual eu agrupei elementos dentro de cada div e mudei a cor de todos os elementos que estavam dentro dessa div, agrupadas. Então, agora a gente vai partir para o span. Eu poderia trocar aqui de div para span, mas tem uma coisa clássica, que o span eu expliquei que é inline, porém, tanto o H1 quanto o P, eles são elementos block, ou seja, se a gente utilizar esses elementos dentro do span, vai pegar a largura inteira da tela. Não importa que o span seja inline, o que tiver dentro dele for block, vai ocupar a largura inteira. Então, para o span, eu vou criar aqui um parágrafo e vou colocar aqui um texto qualquer. Pronto. Então, justamente o span, ele é mais usado para agrupar palavras dentro de um texto que vão possuir características semelhantes. Então, eu posso dizer aqui que do 1 até como vai ser um agrupamento de palavras que vão ter características semelhantes. Então, aqui pegou o fundo preto e a cor do texto branca, justamente porque no CSS aqui eu disse que span teria essa característica, para separar visualmente, para você saber que aqui é um span. Então, percebeu? Ficou claro para você que eu utilizei span para agrupar palavras, e essas palavras agrupadas, elas tiveram características diferentes do restante do texto que está aqui.